Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vamos mais uma vez falar de Jon Jones. Por quê? Porque ele participou de um podcast e acabou falando sobre Tom Espinal, sobre a dedada no olho que ele tomou, falou sobre o Poatan, sobre a escolha dele, o que ele prefere ali pra enfrentar. Lembrando que o Dana White tá meio assim com o Jon Jones, não tá muito afim de botar ele pra lutar, mas o Jon Jones tá tentando de todo jeito conseguir essa luta. Então vamos pra essa notícia que tá lá no MMA Fighting e a notícia já diz o seguinte aí em cima, ó, Jon Jones, não sinto que preciso de Tom Espinal, especialmente depois da sua última atuação. Então, Jon Jones, logo no título aí já dá pra ver que deu uma alfinetada no Tom Espinal. Se a gente descer aqui, vamos lá, vou ler o que ele falou e aí eu vou falando se eu concordo, se eu não concordo, dando minha opinião e vocês comentem tudo aqui embaixo. Ele começa isso aqui, ó. Na última luta dele com o Ciryl Gane, ele levou uma dedada no olho e normalmente você vê lutadores checando o olho ou tentando fazer o médico dar uma olhada. Ele falou isso no podcast Geoffrey Wu. E aí depois ele continua. Na verdade, inicialmente o médico disse, ele parece bem. E o Tom respondeu, eu não consigo lutar, eu não consigo enxergar. O cara não estava tentando enxergar, o cara não queria enxergar. E aí ele continua. Outra coisa é que o olho que ele estava cobrindo parecia ser o olho que não havia sido atingido. Aqui já entra assim naquela... do achismo pela imagem ali, se pegou, se não pegou, mas enfim, ele disse isso aqui. Em um olho, o dedo entrava por baixo da pálpebra. No outro olho, a pálpebra estava sobre a pálpebra e ele acabou agarrando o olho onde o dedo estava. Lembrando que aqui está traduzido pelo Google, então, mas também pouco importa aqui o que ele viu ali, porque, sinceramente, não acho que dá para diagnosticar ali pelo vídeo, ele pegou a pálpebra assim, não pegou lá, enfim. Aí ele continua. Acho que nem o Tom sabia ao certo qual olho estava mais comprometido. Ele só sabia que tinha sofrido uma falta e que aquela era a saída. E ele não para por aí, ele continua. Ainda acho que Tom é um atleta incrível, O bate e assopra, Depois ele continua. Acho que ele é um ótimo lutador, o reconhecimento do adversário é muito importante. Ter informações sobre o que você vai enfrentar é fundamental. Sinto que tenho o tempo ao meu favor para descobrir quem é esse oponente. Se ainda lutarmos, será fantástico. Ou seja, ele negou o Tom Espinal 20 mil vezes. Agora ele já fala, não, tenho coisa para estudar, se a gente lutar... Ou seja, eu já acho que ele está considerando que se o Dana White colocar ele na Casa Branca, mais for o Tom Espinal, coisa assim, eu já tô achando que ele até aceita, tá? E por quê? Porque ele quer muito lutar na Casa Branca? Não, porque por essa performance eu acho que ele ficou mais confiante, tá? Pelo menos é o que dá a entender lendo aqui. Até porque tem mais coisa pra ler. Então vamos lá continuar com a declaração. Ele ainda fala isso aqui, ó. Não sinto que preciso dele, falando do Espinal, especialmente depois da sua última atuação. Acho que o tempo mostrará ao mundo quem eu sou, o que eu fiz, e só porque alguém é mais novo ou talvez mais empolgante, não significa que essa pessoa possa substituir o que já existe. Beleza, vamos continuar porque tem mais aqui. Agora ele vai falar do Poatan. Ele tem aquele algo mais. Esse é um dos motivos pelos quais quero competir contra ele. Sinto que a marca que ele representa, a energia que ele transmite, será lembrada por mais de 5 anos. E aí ele continua. Por exemplo, o Espinal acabou de ter uma luta equilibrada e as pessoas já estão descartando ele. Pior que é verdade, E aí ele continua. A trajetória dele nem começou ainda e ele já está praticamente acabado. Eu acho que lutar contra o Pereira, um cara como ele, traria muito mais benefícios para mim. Bom, antes de continuar, eu quero falar aqui, eu concordo com ele, não que o Espinal está acabado, mas para as pessoas, para a parte do público em geral, realmente essa galera perdeu o encanto com o Espinal. Algumas pessoas já nem compravam que o Espinal era o que é. Na minha opinião, ele realmente é grande, muito bom e, enfim, um excelente lutador. Mas muitos já nem compravam que ele era um bom lutador antes da luta. Depois da luta, muita gente realmente começou a falar que ele arregou, que ele não é tudo isso, enfim, mas é normal, Do mesmo jeito que as pessoas elogiam bastante e vira pro outro lado. Assim como se ele voltar e atropelar o Gane, vai inverter tudo de novo e falar, não, realmente ele é muito bom, Enfim, é muito volátil o que as pessoas consideram, Mas o Jon Jones continua falando aqui do Poatan. Com o Pereira, eu teria que ser inteligente, teria que ser muito inteligente, teria que usar o que tenho à minha frente. A maior diferença entre Pereira e o Espinal é a quantidade de material que eu tenho disponível. O Pereira posta tudo, cada sessão de sparring. Eu tenho toda a carreira no kickboxing para estudar. Agora tenho um currículo bem decente no MMA para analisar e tirar lições. E isso aqui ele não está inventando, porque ele já falou isso pro Poatan antes mesmo de cogitar ali lutar com o Poatan, Quando o Poatan postava, o Jon Jones ia ali e falava, não posta isso, não sei o quê. Ele dava uns toques ali para ele não ficar postando demais, mostrando demais, tá? Só que o Poatan gosta de fazer isso, A gente vê nos stories, no Instagram de modo geral, no canal no YouTube, Ele gosta de mostrar muito os treinos dele, seja sparring ou não, grappling, enfim, tudo ele gosta de postar ali. Só que eu concordo com o Jon Jones, É legal, tal, ajuda, a engajar
viajar um pouco, não sei o quê, mas tem um lado ruim, né? Se você pega realmente um lutador que gosta de estudar, de ser estratégico, uma equipe, né, que tá com o lutador que gosta também de analisar, o Jon Jones a gente sabe que talvez seja o cara que mais estuda adversário, se não for o mais, tá ali entre os que mais estudam, a gente já viu isso em diversos vídeos e tal, ele pega detalhe, ele assiste, ele é um cara que é estudioso realmente dos adversários, é complicado, tá? Então, assim, eu não acho que é um blefe, não acho que é uma maneira de intimidar. Eu realmente acredito que o Jon Jones tem muito material, porque a gente sabe que a gente tem, né, muito material do Poatan para estudar, e eu acredito que ele é competente realmente para assistir tudo isso e traçar uma estratégia certeira, tá? Então, eu acho isso um pouco realmente preocupante no caso da vitória do Poatan, né? E aí o Jon Jones continua. Com o Pereira, eu teria que ser inteligente, tal, isso aqui, beleza, isso aqui eu já li, né? É a próxima. Sinto que Pereira está realmente preso a um certo estilo de luta. Obviamente, né? E aí ele continua. Com tendências em suas combinações, em seus contra-ataques, em sua defesa. Meu trabalho seria encontrar as brechas nessas tendências, algo que eu acredito ser capaz de fazer. Se ele não é capaz de fazer, quem seria, né? E aí ele continua. Todos que lutam comigo dizem a mesma coisa. Ele é muito mais forte do que eu imaginava. Então acho que, enquanto ele soca e chuta muito forte, meu poder e experiência no grappling seria um grande obstáculo para ele lidar. Com certeza, né? Mas também acho que o mesmo aconteceria com Tom Aspinall. Não acho que o sistema de wrestling da Universidade de Kentucky seja tão bom quanto as pessoas pensam. Não acho que os programas de jiu-jitsu dele sejam tão bons quanto dizem. Pedradas, hein? Como o Tom é fisicamente muito maior, provavelmente precisaria de um pouco mais de esforço da minha parte. Acho que seria a mesma história se eu levasse Tom pro chão ou Pereira. Cara, aqui, sinceramente, eu acredito, né? A mesma história no sentido do Jon Jones vencer. Eu acho que o Jon Jones venceria no chão, tanto o Poatan quanto o Aspinall. Obviamente, dificuldades diferentes, né? O Tom Aspinall seria talvez mais difícil, mas, cara, não adianta. Ali no chão, realmente, eu acho que o Jon Jones supera os dois. E ele continua. Para mim, é a mesma luta. A mesma luta. Ambos são fortes em pé, batem muito forte em pé e acho que ambos têm deficiências no grappling. Obviamente, aqui, né, vou dar minha opinião. Poatan tem muito mais deficiência que o Tom Aspinall no grappling, né? Mas o Jon Jones é melhor que os dois, então tanto faz. E aí ele continua. Sinto que o caminho mais claro para a vitória em ambas as lutas seria levá-los para o chão em algum momento. Concordo também. Sei que consigo trocar golpes com eles. Concordo também. Eu acho que consegue realmente. Já lutei de igual para igual com todos os lutadores do mundo. Já me mantive firme, se não venci contra todos os lutadores do mundo no kickboxing. Então, meu objetivo seria lutar kickboxing até encontrar o momento certo para levar a luta para o chão, tentar uma finalização ou nocaute técnico. Cara, aqui concordo 100% com tudo que ele está falando, tá? Da estratégia, da análise em si, concordo com tudo. Aí ele continua. Quando você simplifica dessa forma, torna-se mais uma questão de legado. O que faria mais sentido? Você luta contra o cara, Tom Aspinall, que está impressionando agora, mas que eu acho que ninguém vai ligar daqui a alguns anos, ou luta contra o Alex Poatan, que será lembrado por todo mundo por muito tempo. No Brasil, Pereira é um ídolo absoluto agora. Cara, sinceramente, até com isso eu concordo com ele. Eu concordo com a leitura que ele fez dos dois lutadores, com o plano que ele teria que fazer. Concordo, cara, com tudo que ele disse, e mesmo no final aqui, eu concordo. Tá? E eu já tinha falado isso antes, o Poatan realmente hoje, antes e talvez no futuro, seja mais importante que o Tom Aspinall. Então assim, a luta com do Tom Aspinall com o Gunny valia muito. Se ele atropelasse o Gunny, isso dava ainda mais um brilho pra ele. Mas ainda assim, mesmo que ele matasse o Gunny no primeiro round, o Poatan ainda é muito maior que ele. Então pro Poatan, além de ser uma luta menos difícil, o Poatan, do que o Aspinall, o Poatan tem muito mais nome, muito mais valor. Então eu entendo o Jon Jones e eu até concordo e acho realmente que o Jon Jones tá menos com medo do Aspinall depois dessa performance contra o Gunny, tá? Então é isso, né? Eu ainda vou manter meu palpite, vou ser teimoso, tá? Ainda confio que o Poatan em atividade, como ele está, com o físico dele no auge ali, né? Ele realmente está performando muito bem, ele tá muito afiado. Eu ainda assim vou puxar, como eu falei, 2, 3, 4, 5% a mais pro Poatan, por conta de estar em atividade enquanto o Jon Jones está parado, mas realmente eu tenho receio de errar esse palpite, porque o QI de luta do Jon Jones realmente é assustador. Então ele poderia realmente, como eu disse, se levar para o chão, acabou a luta. Poatan dificilmente vai sobreviver e vai vencer. Mas eu acredito que a defesa de queda, o físico dele em dia, o Jon Jones sem ritmo de luta, eu ainda acho que o Poatan teria um pouquinho mais de chance. Mas, enfim, aí a gente só vai descobrir se a luta acontecer. Mas essa é a notícia, concorda aqui embaixo se você, assim como eu, concorda com o Jon Jones, com a leitura que ele fez do Aspinall, do Poatan, do jogo, da percepção do público em relação ao Aspinall, enfim, comenta tudo aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!